Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Bendito seja para todo sempre. Amém. O Senhor, nosso Deus. Deus realizará todos os desejos do seu coração? Certamente não. Mas qual é a base que eu tenho para isso? Ou alguém me pergunta qual a base você tem para isso? A base é porque o homem, na verdade, quando ele não é espiritual totalmente, ele vai ter desejos carnais. Desejos carnais não são apenas desejos de relações sexuais, de impurezas sexuais. Não, desejos carnais é aquilo que vai alegrar a carne, ou seja, riquezas. É um grande desejo do homem que não é espiritual. E quando eu vejo diversas, na verdade diversas mensagens, principalmente nas redes sociais, de pessoas que colocam Deus hoje vai realizar todos os seus sonhos. Se você acredita, compartilhe, coisas desse tipo, e um monte de pessoa compartilha. Eu dou uma olhadinha rapidinho nos comentários, tudo amém, amém, que assim seja, que pipipi, papapó. Isso é uma grande mentira, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus e que é a verdadeira palavra, não diz nada disso. Porque o desejo de Deus em realizar os sonhos do crente, ele muitas das vezes não combina. Por quê? Porque o que Deus quer é que o crente, o cristão, ele não tenha sonhos materiais, mas que o sonho do crente é que Deus realize nele os seus sonhos. Ou seja, os nossos sonhos, por mais que pareçam ser bons, eles na maioria das vezes são ruins e vai nos trazer problemas gravíssimos. O mundo espiritual, ele é totalmente ao inverso do mundo material, totalmente inverso. O que nós pensamos que nos trará alegria, muitas das vezes nos trará tristeza. Quer ver um grande exemplo? Espiritualmente falando, o que é melhor, ter riquezas ou ser pobre? Espiritualmente é melhor ser pobre. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres, porque eles serão exaltados. Por que que ele diz isso? Porque quando uma pessoa ela tem riquezas materiais, essa pessoa dificilmente ela vai se apegar muito a Deus. Dificilmente ela vai ser um crente de oração. Ele vai pensar muito em possuir coisas, viajar, estar em diversos lugares, e tudo isso vai tirar o tempo necessário e precioso para que a pessoa busque a Deus. Porque o rico, ele sempre estará fazendo as coisas, até mesmo coisas além do que ele pode fazer. Na maioria das vezes isso vai acontecer. Ele estará entrando em pecados, principalmente pecado de ganância e de avareza, e nem vai perceber. E por tudo ele vai agradecer a Deus. Eu vejo pessoas nas redes sociais que vivem com dinheiro sujo, dinheiro de ONG, dinheiro de política, e dá testemunho, como se fosse Deus que estivesse dando. E graças a Deus por mais uma bênção. A pessoa está lá com um copo de bebida alcoólica na mão, está dentro de um pagode, está dentro de uma festa mundana, está dentro de lugares que não convém ao crente estar, e ainda testemunha de que é Deus que está fazendo isso. Hoje tem cantores aí seculares que se batizam, não sei por que os pastores batizam as pessoas nesse nível de espiritualidade, vamos dizer assim, e eles estão cantando músicas que é para inflamar mais os desejos da carne, e diz que é Deus que está abençoando o trabalho dele. Então isso acontece. O rico, ele se perde muito nas coisas que ele tem. Agora a vantagem de ser pobre, porque o pobre estará sempre buscando a Deus.
Porque o pobre não tem condição de estar viajando, e viajar tira muito tempo da pessoa. O pobre não tem isso. O pobre não tem muito lazer. O pobre não tem muito o que fazer para gastar o seu tempo. Então o pobre só trabalha, está em casa e tem tempo suficiente para estar buscando a Deus. Por isso que os pobres, eles serão exaltados. Por isso que é muito mais vantagem ser pobre. Ah, mas eu tenho que ser pobre? Não, você tem que ser espiritual. Rico ou pobre, você tem que ser espiritual. Ou então os desejos do teu coração, que é carro zero, casa boa, um ótimo casamento, viagem, esse negócio todo, dificilmente Deus vai realizar. Dificilmente Deus vai realizar. Porque Deus não quer para você uma vida de hoje tem de ostentação. Deus não quer isso para ninguém. Isso eu falo claramente. Deus não quer para ninguém uma vida de ostentação. O objetivo de Deus, a nossa missão, é levar a palavra de Deus. E eu quero ver um crente viajar, por exemplo, para Paris, para Dubai, e chegar lá e falar de Jesus. Não vai falar. Ele vai aproveitar a viagem. E estará perdendo tempo. O nosso lema em Cristo é evangelizar, nem que seja apenas com os testemunhos, né, que nós podemos dar de uma vida cristã, que é um dos maiores evangelismos que existe nesse mundo. A maior forma de evangelização, para mim, é o testemunho, porque muita gente prega muita palavra, mas não vive nada do evangelho. Ou então, realizar os desejos do seu coração. Na maioria das pessoas tem desejos carnais. Deus não vai realizar. Não perca tempo, não fique orando por isso. Você vai conseguir se você trabalhar. Ah, mas isso, se você trabalhar. Porque os ricos mesmo, eles têm tudo que muitos crentes desejam, que é a riqueza deles, que eles não têm nada de Deus. Muitos são ateus, a maioria são espíritas, servem a deuses, né? E está o tempo todo oferecendo seus sacrifícios e coisas desse tipo para poderem aumentar, né, as suas rendas, as suas riquezas, e buscar a Deus mesmo não busca. Então é difícil você ver um rico que busca a Deus. Jesus Cristo disse que é mais fácil um rico passar no fundo de uma agulha, ou seja, no buraco de uma agulha. É mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele está dizendo aqui que o rico que tem desejo pelo dinheiro. E se Deus realizar os seus desejos, os seus sonhos, que é te dar riqueza, certamente você esquecerá Deus. Certamente. Dificilmente isso não acontecerá. Porque a pessoa que tiver riqueza para ajudar aqueles que precisam, se for assim, Deus vai te dar. Mas dificilmente, quando você tiver riqueza, você esquece os pobres. É uma coisa natural. Por isso que o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é a grande verdade. O sonho que nós devemos ter é um sonho de voltarmos para Deus. Quando Jesus diz que ele vai preparar lugar, eu já ouvi várias pessoas que disseram que foram arrebatados, chegaram lá, viram construções, né, obras sendo feitas, papapá, isso é tudo ladainha. Não tem nada disso. Parece que Jesus contratou, né, alguns cristãos que já foram pedreiro e estão fazendo casa lá. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não disse que haverá muitas moradas, ele disse que há muitas moradas. Então, esses lugares certamente são lugares que nós já estivemos lá. E nós perdemos esses lugares. Então, os lugares estão sendo preparados para que nós possamos voltar. Porque se o Evangelho, ele é uma missão de Deus para nos resgatar, resgatar não pode ser. Como é que você vai resgatar, por exemplo, você vai resgatar para si um cãozinho que nunca foi seu. Então resgatar em si é resgatar aquilo que você perdeu. E quando você está sendo resgatado como um cãozinho, por exemplo, se perde, ele é resgatado, o dono o traz de volta para casa. Então, não comparando o homem com o cachorro, que também não seria uma coisa assim muito humilhante, porque tudo é criação de Deus, mas quando Deus quer nos resgatar, é porque nós já estivemos lá e Ele quer nos levar de volta. Sonhe com o reino de Deus, busque o reino de Deus,
que as demais coisas, que é tudo que você precisa nessa terra para viver humanamente, né, nessa terra, lhe será acrescentado automaticamente. Se preocupe com o reino de Deus, porque tudo que nós temos aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Cristo disse, os céus e a terra passarão, ou seja, tudo que existe na terra vai passar. Mas as palavras de Cristo duram para sempre, ou seja, o que ele fala é eterno e o que ele promete é por toda a eternidade. Busque a Deus e Deus se realizará os desejos espirituais do teu coração que você nem conhece. Ele vai realizar os desejos que estão no seu coração, que ele colocou no seu coração, mas você não consegue perceber. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.